convidado de hoje do Conversas à Chuva é alguém que as pessoas aí em Joinville conhecem, que é o ex-prefeito Carlito Merz. Dispensa apresentações e vamos direto para uma conversa informal aqui. Carlito, eu me lembro quando tu eras prefeito, eu estava no Jornal Notícia, eu era colunista no Jornal Notícia, e uma vez escrevi um artigo em que te nominava prefeito no fat, que era o contrário de Teflon. Enquanto o Teflon não cola nada, não gruda nada, no prefeito no fat colava tudo. Chovia, culpa do Carlito. Dava sol, culpa do Carlito. Tinha vento, culpa do Carlito. Me diz uma coisa, tem saudades desse tempo? Prazer, Basso, todo o pessoal aí do Chuva Ácida. E eu li com muito cuidado o teu texto. Eu recebi em seguida aquele texto, e o meu pessoal de comunicação, mesmo os de carreira ali, mas quem me trouxe o texto foi o Anildo, marido dos jornalistas que eu mais respeitei e respeito, hoje aposentado, mas ele era funcionário da prefeitura, trabalhou muitos anos na prefeitura, ele que me trouxe o texto. Aí ele falou: prefeito, se a gente não resolver isso aí, está morto nessa prefeitura. E é verdade, mas acontece, Basta, talvez tenha sido pelo meu início da política em Joinville. É sempre bom que todo mundo saiba, eu estou nesse momento em quarentena há 52 dias já, Porto União, que é a minha terra natal, na casa da minha mãe. Eu desci a serra em 1975, aquele sonho de garotos que terminavam o segundo grau. Eu vou para São Paulo, eu vou para Curitiba, eu vou para Porto Alegre. Eu tinha amigos em Joinville e desci, e a ideia era, na época, fazer a faculdade de engenharia eletrônica. Eu cheguei a fazer 6 semestres, os mais antigos lembram, né? O meu grande amigo, né, e depois, amigo de cachaça depois, né, o Spartacus, e eu nunca esqueço que eu tenho amigos da época, eu tirei em cálculo diferencial e integral, eu lembro que a minha nota foi 0 e 1. E eu, na época, tinha feito um vestibular razoável até, fiz uma nota, acho que fiquei em 9º, 10º lugar, não me lembro. Eu achava que até matemática eu sabia, e aí... Só que daí eu acabei gostando da cidade, pelos desafios dela, né? Eu trabalhei em empresas lá, indústria e tal, e quando eu tomei consciência, aí tinha movimento estudantil, eu saí de Porto União meio corrido, né? Eu era ligado ao PCdoB na época, pensa, Operação Barriga Verde, anos 70, eu defendendo a guerrilha do Araguaia, você vê a loucura, meu pai da Arena ainda, imagine o drama, né? Chego em Joinville em 75, eu lembro que o movimento maior da cidade é que a extrema-direita da cidade não aceitava que o Pedro Ivo era prefeito, e o Pedro Ivo era um militar, né? Mas aí o MDB tomou conta, já em 76 o Luiz Henrique, com a minha ajuda e muita ajuda, né, elegemos ele prefeito, e eu sempre a partir de 81, 82, quando eu decidi entrar de verdade na política, se é coisa de... Porque eu demorei 3 anos para entrar no PT. Eu nunca acreditei, Basso, pelo meu conteúdo quase stalinista, né, que era albanês na época, PCdoB, para o pessoal que sabe um pouco de política. Eu nunca esqueço a primeira reunião que eu fui do PT, porque eu estava decepcionado com o PCdoB, ainda era o nosso candidato a vice-prefeito em 82, Oswaldo Micheluzzi, teve inclusive, né, o carro dele com tiros, porque não se aceitava, né, uma pessoa ajudar a construir um partido. E o PT sempre foi um partido de muitas tendências, aquele partido cheio de grupos de igreja daqui, e era uma loucura. Eu sempre achei, falava para a Ideli, para a Marinette, minha companheira na época, e os outros o pessoal que me trouxe no PT, que os partidos não funcionariam. E eu sempre me posicionei muito. Aí fui dar aula, e já em 83, 84, na questão das diretas, tive problemas na sala de aula, porque a gente lutava por eleições diretas, lembra, né? Isso. Diretas já. Lembro que em 85... Nessa época, né, eu estava na faculdade de engenharia também fiz engenharia eletrônica. Eu sei que você... Tempo depois, lá em Portugal, a gente começou a fazer... Você teve aula com o Spartacus ou não? Não, escapei, peguei o sucessor dele, ele não foi muito melhor. Johnny Haas, provavelmente, eu lembro quase de todos lá. Mas, então, talvez eu tenha virado esse Teflon ao contrário, é porque desde 85, 86, aí eu lembro que eu já era da executiva do PT e fazia muito debate, né, estava forte nas universidades, eu sempre me posicionei muito, eu botei a cara para bater, e acho que era um erro, porque eu me expunha demais, né. E aí, um abraço. Quando eu fui candidato em 88, eu lembro que o PMDB, principalmente, nunca me engoliu na cidade.
PMDB controlado pelo coronel, né, Luiz Henrique, aí, durante 40 anos. Tá muito engraçado essa eleição dessa vez, deve ter 7, 8 candidatos que são as viúvas do Luiz Henrique, né? Tá muito engraçado, Joinville. Mas eu lembro bem que, na época, foi a primeira eleição depois da ditadura, 9 candidatos, acho que você até cobriu já essa eleição de 88. E eu lembro que teve muito debate na televisão, acho que 9 ou 10, e aí é o seguinte, certeza absoluta que o Vieira, que era do PMDB, com todo o apoio da estrutura da prefeitura, seria o prefeito. E foi uma eleição muito estranha, tanto é que o Luiz Gomes, com um carrinho, né, de supermercado, orientado pelo PISC, pela aquela turma, falou que se ele fosse o prefeito de Joinville, ia acabar com a inflação. E ganhou a prefeitura, foi uma coisa doida. E eu acabei ficando em terceiro lugar naquela eleição, na frente, inclusive, do Bender, que tinha sido prefeito, João Gaspar e outras figuras públicas. A partir daí, a imprensa de Joinville resolveu me destruir. Aquela imprensa, né, que a gente conhece, que graças a Deus hoje, espero, praticamente nem espaço e acho que não tem força nenhuma, né, porque ela destruiu muita gente. Mesma coisa, Calito. Sempre teve essa dificuldade com essa imprensa especificamente. O que você fez, gente? O que você fez com esse pessoal? O que foi? O que aconteceu, afinal? É porque é o peso da rádio, por exemplo. Eu ficava assustado. Por exemplo, eu peguei um período que eu era ainda, acho que vereador, deputado, tinha 7, 8 programas de rádio de manhã, que 99% da população que ia para o trabalho ou voltava ou em casa escutava. Então, o que uma figura dessa dizia era lei, pautava os dias. Qualquer assunto que um desses radialistas decidia pautar naquele dia, e não tinha jeito. E como eu queria fazer um debate mais qualificado, eu lembro que desde que eu fui vereador, eu sempre falava, olha, eu tenho formação em economia, na época eu me lembro que eu me elegi vereador morando em Campinas, fazendo a minha pós-graduação. E eu sempre falo, cara, eu não vou entrar na política com mandato para falar essas abobrinhas. Pelo menos eu vou tentar pautar algo que era da minha área, que eu conhecia, que era a discussão do orçamento. Né? O PT, na época, já falava em orçamento participativo, e eu peguei essa bandeira sempre como vereador. Eu fui deputado estadual, até março, agora tive o prazer de um mês, novamente, como deputado, numa discussão de rodízio, né? O padre Pedro Baldiceira me permitiu isso. E eu lembro que eu só me sinto que eu joguei fora 4 anos da minha vida, quando fui deputado estadual, porque eu consegui aprovar lá uma emenda constitucional do Estado que cria orçamento regionalizado, que é a melhor ferramenta de todos os 27 estados. Eu digo isso e tenho orgulho de dizer isso aí. E aprovei aquilo, porque é no orçamento que você discute o tema, se vai jogar mais dinheiro em saúde e saneamento, mas é uma frustração que eu trago já com 64 anos agora, mais de 20 anos de mandato, que eu nunca consegui pautar. E em Joinville eu tentava. E como eu via que na imprensa tinha 1 ou 2 jornalistas que entendiam alguma coisa dessa área de economia, eu tentei pautar isso com as entidades. Né? Eu ia lá na CIG, ia lá na JORPM, na CDL, naquela outra entidade lá, a Comac, que era uma entidade ligada à construção civil, mas mesmo assim, essa foi uma frustração. E eu peitava, eu muitas vezes era entrevistado e dizia claramente que aquele radialista não sabia nada daquilo, e a partir daí, claro, é óbvio que o coronel falecido, né, percebeu logo em 88, 92 que eu poderia incomodar. Eu nunca esqueço, Márcio, que na eleição de 1990, já houve uma divisão grande dentro do PT, eu fui candidato a deputado estadual contra o João Facchini, que era o vereador nosso na época, e fiz mais voto que ele. E naquela época, o coronel foi mais uma vez candidato a deputado federal e fez, acho que 19 mil votos só em Joinville. E a partir daí eu começo, respeitado por uma boa parte da imprensa da cidade, tipo assim, meu Deus, esse cara aí que não vem beijar minha mão vai tomar o meu espaço. Então, o pessoal todo ria, você tem que esquecer, o cara já morreu, mas é isso, foi essa grande discussão. Como ele controlava 99% da mídia, porque veja, mesmo o jornal A Notícia, né, o Tomás era afiliado no PDS, né, na época, era obrigado a dar espaço, e lá mesmo ele controlava, ele pautava o jornal. Então, talvez por isso, como eu sempre me posicionei com muita vontade, você tinha razão, eu li muito, esses dias reencontrei aquele teu texto, eu fiz uma limpa lá no meu escritório, porque eu aluguei, né, porque não dá para manter aquilo, e reencontrei aquele teu texto em papel, bonitinho, e você tem toda a razão, tudo colava em mim, porque eu nunca me escondia. A questão, eu me lembro, e essa imprensa, e vou usar aspas para designar essa imprensa, disseram, dançaram um mote,
Não, lançaram um monte a certa altura de que o Carlito Meres tinha sido o pior prefeito da história de Joinville. É. Mas hoje em dia parece que a coisa mudou, parece que o que te sucedeu é que ficou com o título. Estás a sentir falta disso? Ou gosta de ter passado o título para frente? Veja bem, ó, veja bem, ó, que coisa maluca. O meu tratamento com a mídia, eu estou acompanhando o que está acontecendo no Brasil hoje. Esses dias eu vi uma entrevista do Lula e da Dilma também, como nós tratamos essa imprensa fascista que o Brasil tem, né? Que deu o golpe de 64 foi feito basicamente para a imprensa. A partir do momento que a Globo, que não era nada na época, tem aquele aporte de dinheiro do grupo Time Life e virou essa potência que agora está sentindo, né? Você não tem ideia do que aconteceu hoje, né? A imprensa brasileira não está mais indo cobrir o presidente lá no chiqueirinho, lá, porque está com medo de ser agredido e tal. Mas no caso de Joinville, eu lembrava que quando eu assumi o governo, tinham 2 jornais na época ainda, e eu chamei todo mundo lá, digo, gente, ó, comigo é assim, eu vou manter, claro que eu também vou ajudar a imprensa mais alternativa, no que eu puder, aqueles jornais de bairros, nós tínhamos na época 5 jornais comunitários, né, rádios comunitárias, e eu duvido que na época o pessoal da RBS, da RIC Record lá, poderia reclamar o contrário. Só que eu fiz mais ou menos o que o Lula fez, pulverizei. Eu lembro que eu era deputado federal ainda, nós conseguimos fazer mídia nacional em jornais do interior do país, em rádios do interior, quer dizer, e eu sempre achei estranho isso. O papel até da imprensa institucional, as 2 rádios, os 2 jornais, as 2 televisões, até me trataram razoavelmente bem. Só que esse era um trabalho feito que, na época, a gente não percebia o poder. Aquilo que eram as rádios da época e aquelas fofocas é mais ou menos o que elegeu, foram essas redes sociais, os fake news, que elegeram o Bolsonaro no Brasil, o Trump. E aí o pessoal me alertava, Carlito, o radialista todo dia bate em você, diz que se você não faz nada, você não está fazendo nada. Eu falei, não, o povo vai perceber. Eu vou dar 2 exemplos, Vasco. Durante 30 anos, eu ainda acho que quando você fazia jornal aqui em Joinville, um problema era a falta d'água, lembra? Pautas e mais pautas, os moradores de bairro iam lá no centro lavar roupa, faltava água. Eu assumi o governo, chamei o pessoal da Águas de Joinville e disse, o que é? Não, prefeito, é uma tubulação muito antiga, a produção até é razoável, mas ela se perde no caminho. O que tem que fazer? Reservatórios. Eu construí no meu governo, e aí o nosso pessoal da Águas, o Anacleto era o nosso jornalista lá, nós construímos 3 grandes reservatórios, um lá no Bom Retiro, um lá no perto do Morro do Meio, ali, outro lá na Vila Nova. Nunca mais faltou água, porque a produção vinha, segurava, até hoje. Ninguém nunca valorizou isso. Quando eu assumi como professor, uma das vergonhas que eu tinha era aquela coisa de turno intermediário, né? O pessoal de Joinville sabe. Crianças estudando ali das 10h30 às 2h, uma desgraça para professor, para pai, para aluno. Eu falei, mas como é que resolve isso? Construindo novas escolas. Pensa, em 4 anos, eu construí 4, mais uma, na verdade, 5, porque eu peguei umas 3 ou 4 pela metade, que o Tebaldi deixou encaminhadas, construí 5 escolas grandes, acabei com o turno intermediário, acabei. Claro que isso me custou o quê? Ao também atender uma reivindicação antiga dos professores, dos 30% de hora de atividade, que o professor tivesse um tempinho para corrigir prova, preparar aula e tal, contratei mais 500 funcionários. Eu sempre acreditava que eu não precisava fazer propaganda na televisão e no rádio, que os professores, que os servidores, que os moradores lá do Aventureiro, do Itinga, que sempre teve falta d'água, reconheceriam isso. Não reconhece. Mas eu era o pior prefeito, mesmo resolvendo os principais problemas. Mas sobre esse aspecto, eu me lembro uma vez ter tido uma conversa contigo quando eras prefeito ainda, e eu acho que eu já vivi em Portugal e estava de visita, estive lá no teu gabinete e nós estávamos a falar sobre essa coisa do saneamento básico. Tu dizias que isso era tu era a menina dos teus olhos, saneamento básico em Joinville. E a ideia em si é boa. Agora, houve um problema, não conseguiste realizar o que pretendias e o que fizeste não se perdeu. Quer dizer, como é que tu vês o fato de o saneamento que pretendias, e eu dizia, obra enterrada não dá voto? Você me alertou, eu confesso. As pessoas vão ver. Ok. Porque na época de palavrão eu não vou dizer o que se disse para mim, mas você falou mais ou menos assim, ó, você vai fazer, vai enterrar e vai sim, porque você não vai ganhar voto. E eu tinha razão. Tem problema, né? Agora, o que você acha? Parece que hoje em dia a cidade está virada de pernas para o ar e o saneamento continua cada vez mais necessário. Como é que você acha que está a situação atual?
quando eu assumi, nós tínhamos 12% de esgoto tratado. Eu sempre usei um exemplo, que o Nenê, na época, já presidente da Águas, e o Anacleto me ajudaram a resolver. A prefeitura, esse prédio novo da prefeitura, até o meu governo jogava esgoto direto no Rio Cachoeira. E todo mundo reclamava, meu Deus, é insuportável a tarde do Rio Cachoeira. Eu digo, sim, mas se vocês jogam, dejetem e puxam a descarga e jogam lá, vai cheirar o quê? Vai cheirar rosas? Claro que não vai. E eu resolvi enfrentar isso. Primeiro, na época, tinha financiamento, né? Eu fui atrás do governo, na época a Dilma já estava iniciando, ainda ela não era presidente, mas eu lembro que foi em 2009, 2010, nasceu muito projeto. Porque o pessoal tem que entender o seguinte, as prefeituras todas do Brasil estão quebradas. Mal e mal, e depois dessa crise agora, eu não queria mais ser prefeito agora. Não vai ter receita nos primeiros 2 anos para pagar a folha. Mas na época eu sempre falava, só tem chance de fazer grandes obras fora daquele dia a dia ali de manutenção, se conseguir dinheiro com bons projetos. E o PAC, né, que foi a Dilma que organizou antes ainda de assumir e depois, era um plano de aceleração. E uma das áreas que ela sempre tinha também gosto era o saneamento. Então eu lembro que nós conseguimos com projetos ali, fizemos todo o Saguaçu, aquela região Costa e Silva, aumentamos de 12 para 32 instalados. Só que ali estava envolvido toda a área lá do Jardim Paraíso, que era uma obra que estava parada, eu reiniciei, parou, e para mim a grande mágoa que eu tenho com o atual prefeito é que o Vila Nova, que é um bairro novo, que está explodindo, está crescendo muito, que lá nós viabilizamos, graças à água de Joinville, o binário lá da Vila Nova, que deu uma aliviada no trânsito lá, eu consegui deixar todas as casas, foi instalado a tubulação. Porém, aquele esgoto da Vila Nova não poderia, como o restante da cidade, ir lá para o Jarivatuba, levar tudo para lá. Só para você saber, todo aquele esgoto, Costa e Silva, aquela região, vai tudo lá para o Jarivatuba, quer dizer, faz um passeio no meio da cidade. E lá teria que construir uma estação de tratamento de esgoto. Por probleminhas lá das lideranças de Vila Nova, não construíram. E o que é mais grave, quando o atual prefeito assumiu, ele parou a obra, aquela tubulação está toda enterrada, se perdendo, e não fez a licitação, faz 8 anos, da estação de tratamento. Então eu fico assim, com uma mágoa para ver, e a imprensa não fala nada, se jogou milhões ali, está enterrado ali, ninguém abre a boca. E aí foi recomeçar, e aí talvez tenha sido um grande erro, me arrependo muito disso. Quando houve a discussão de recuperar o Rio Cachoeira para acabar com as enchentes, são 9 ou 10 bacias ali. Então tem esse que nós fizemos ali no América, na Rua Timbó, tem esse do centro, polêmico, e depois para a Zona Sul, quem conhece bem a cidade, né, são outros, Jaguarão, Bucarém, são outros rios ali. Com o dinheiro que eu consegui de começo, eu consegui viabilizar aquele maior, porque resolvia o problema das enchentes no América, fazia um binário, dava uma solução também para o trânsito ali, que estava caótico, e ali foram 24 milhões de investimento. Se eu, em vez de fazer isso ali, resolver o problema ali da classe média ali, eu poderia pegar essa grana, não digo do centro, porque do centro realmente do Matias é o mais complexo. Eu poderia ter feito ali, resolver toda a Zona Sul, talvez os 4 rios aqueles eu teria resolvido com esse valor. Né? Mas aí foi uma opção, tá, tudo bem, não me arrependo, pelo menos fiz lá, só que quando eu fui ver as urnas lá naquela região, foi uma das piores votações que eu tive. E alertei o prefeito, não mexe nesse projeto do centro. Ele é um projeto complexo, porque toda a cidade foi construída de forma ridícula em cima do Rio Matias, e eu alertei ele. Só que ele, no medo de começar ou não, ele mudou esse projeto umas 3 vezes, e está aquele caos. 2 anos a obra ali, não tem planejamento, vai, para, destruiu o comércio, dá pena. Eu não queria ter um restaurante, uma loja, ou ali mesmo, no centro, ou agora, onde é a via gastronômica, eles estão mexendo lá agora, acabou com a cidade. Por quê? Falta de planejamento. Não vejo um pio na imprensa, mas não vi ninguém até hoje, nenhum radialista, jornalista, pelo menos assim, poxa, prefeito, como é que vai resolver? Nada. Inclusive os comerciantes ali, tudo, um bando de puxa-saco ali, que pena, né, quebrei a loja, fechei. Um caos, e essa é a postura da imprensa, da mídia aqui, me deixa assim revoltado, porque não é justo, não comigo, mas com a cidade. Uma coisa que agora, o nosso tempo já vai meio longo, me diz lá uma coisa, Joinville 2030, como é que vê essa cidade daqui a 10 anos, nesse ritmo atual? Olha, vai ser essa eleição desse ano a mais maluca, né? Eu não sou mais candidato, eu tive problema de infarto, estou muito cuidando da minha saúde, mas estou organizando, estou ajudando. Hoje a minha função é no Estado, nós chamamos de grupo de trabalho eleitoral, estou ajudando o Décio Lima, que é o presidente de todos os municípios, tal, vou ajudar.
tivemos uma boa unidade, o Assis, né, que já foi vereador e deputado, é o nosso candidato, estamos dialogando, ter uma boa chapa de vereadores, e vamos basicamente apresentar para a cidade o programa, da continuidade àquilo que nós estávamos fazendo. Nós teríamos resolvido muitos problemas já desses 8. Se eu tivesse, porque a grande luta minha na vida pública é ter tido mais 4 anos de chance, não me deram, preferiram fazer isso aí, ó. Empresário e tal, não tem jeito. Do ponto de vista público, nada. Então é um caos, porque dessa briga aí, deve ter umas 10 candidaturas aí. Eu tenho dito internamente no PT, que se o povo reconhecer minimamente o nosso trabalho, nós temos chances reais de ir para o segundo turno aqui em Joinville e até beliscar essa prefeitura novamente. E dando continuidade àquilo, transparência, orçamento participativo, valorizar de novo a área da assistência, cuidar das pessoas, né? Isso vale para assistência social, vale para a saúde. Olha a saúde. A outra frustração minha, eu consegui deixar uma UPA, né, que é uma unidade nós chamávamos de PA na época, eu botei em funcionamento para atender a zona oeste, aquele do Aventureiro, deixei na Vila Nova, terreno, financiamento, projeto, tudo, ele devolveu o dinheiro. E hoje todo aquele povo ali daquela região da Vila Nova é obrigado a ir lá para São José, entupindo muitas vezes São José quando podia resolver. Então eu estou muito assustado. E com as propostas que eu estou vendo de alguns candidatos aí, eu diria, grande parte são as viúvas aí do Luiz Henrique, não vai mudar nada. A sensação é manter esse padrão de administração que vai, em 2030, não quero nem ver como é que vai estar a cidade, porque vai estar mais abandonada que está hoje. Se tivesse que dar um conselho para o futuro prefeito, seja ele quem for, um conselho curto e direto do que achas prioritário, do que acha a prioridade número 1 para Joinville, o que seria? Hoje, por incrível que pareça, Basso, é a manutenção da cidade. É manter a cidade limpa, mas quando eu falo manutenção, não é pintar meio fio de amarelinho. Isso eles fazem, isso é a empresa lá que tem a limpeza, que faz até, eu brinquei esses dias com os empresários do setor lá, falei, ó, vocês ainda estão salvando esse prefeito, porque eles fazem a parte deles, cuidam dos jardins, né, que faz parte do contrato lá de limpeza ambiental lá, e estão deixando a cidade pelo menos pintadinha. Mas eu estou falando a base, e aí recuperar os projetos que estavam lá, porque o que mais me assusta, Basso, pelas informações que eu tenho junto à Câmara lá, que eu estou analisando de vez em quando, não tem um projeto em Brasília ou em Florianópolis. Florianópolis não adianta porque não tem dinheiro mesmo. Né? Mas em Brasília não tem um projeto mais de saneamento, eles estão tocando mal e mal esses contratos que eu deixei assinado ali de saneamento. Isso é o mais grave. E todo mundo sabe que um projeto, ele leva 2, 3 anos para maturar. Então você vai decidir, vamos fazer o saneamento lá numa área que não tem renda, lá no Itaú, né? O projeto é 50 milhões. Pô, é projeto, aprovar. Um projeto, quando ele é aprovado ali, para você fazer o financiamento, ver se tem capacidade, leva 2, 3 anos. Então, se você não deixa nada, o próximo prefeito está ferrado. A palavra é essa, está ferrado. Porque além de não ter recursos, não vai ter projetos para poder encaminhar. E muitas vezes um projeto bom desse é só contrapartida. Então, fica mais fácil para o caixa, né? Agora, se for ter que bancar tudo sozinho, a cidade, nos próximos 10, 15 anos, vai estar morta. O Calixto, só para encerrar, a última questão nós nos conhecemos já há mais de 30 anos, acho, desde o tempo da universidade ainda, faz bastante tempo. Se nós estivéssemos a tomar uma cerveja há 30 anos atrás e eu te dissesse que um dia nós vamos ter um presidente como Jair Bolsonaro, tu ias acreditar? Primeiro a gente ainda ia tomar uma Antártica, daquelas boas, né? Boa, né? Saudades daquela Antártica, né? Hoje, o Brasil está assim, ó. O cara mandou a Polícia Federal prender, entrou lá no Witzel, né? O prefeito lá, o governador de Minas Gerais. Eu nunca imaginei que no movimento estudantil, qual era a nossa luta naquela época? Estado democrático de direito, eleições diretas, fim da ditadura. Cara, o que o Witzel falou hoje na coletiva de 10 minutos? Nós temos que recuperar o Estado democrático de direito. Está havendo uma ditadura da perseguição, está em prontidão o fascismo. Cara, quem falou isso aí é o Witzel, que andava com uma arminha para tirar direto nas crianças nas favelas. É assustador. E eu tenho dito, nos debates que tenho feito, inclusive, no PT, mas com a frente, lá em Floripa, estamos organizando uma frente. Por incrível que pareça, a pauta de 1975, de 70 até 84, quando a gente recuperou, era recuperar o Estado democrático de direito. E o que é mais grave, aquela ditadura que nos matou durante 21 anos, 25 talvez, pelo menos aquela ditadura, aqueles ditadores, e eu falo do Geisel, por exemplo, uma figura que eu conheci, pelo menos aqueles militares eram nacionalistas.
eles defendiam o país. Nunca esqueço do embate do Geisel, quando fez um acordo nuclear com a Alemanha, ele enfrentou os Estados Unidos, olha a coragem dele. Hoje você vê esses generais vagabundos, eu conheci eu fui para o Haiti quando eu era deputado federal, estado de Heleno, isso é um picareta, era para estar preso. Essa gente mandando, ver a vergonha que nós passamos essa semana, os brasileiros estão proibidos de ir para os Estados Unidos, e ficam cuspindo no prato da China, da Europa, dos países que hoje são os grandes parceiros comerciais, né? Não consigo entender como esses agricultores aí que vendem soja escutam isso, porque daqui a pouco a China se enche também, porque ela não é obrigada a ficar comprando só. Nós temos hoje o maior parceiro comercial, então eu jamais imaginei. Se você me falasse isso, eu digo, não, agora a democracia está restabelecida, o Estado democrático de direito está em pé, nunca mais vamos ter a chance de... E não é governo de direita, é de extrema direita, é o mais grave, né? Mas vamos resistir, que eu acho que o mundo já está dando uma virada. Muito feliz aí com a geringonça aí de Portugal, acompanhei também muito a Espanha. Acho que devagarinho, talvez até os Estados Unidos, não que haja diferença entre democrata e republicano, tá? Eu não tenho não acredito nisso, mas se botar pelo menos um democrata lá, e não aquele maluco que está nos Estados Unidos, a possibilidade de destruir o país, o mundo, talvez seja menor. Então, que pena, hein, Basso? Estamos com os cabelos brancos, você quase sem cabelo, e falando em recuperar o Estado democrático de direito. Ok, bom, então, só torcer para que a próxima cerveja já seja num outro clima mais... Com certeza. Joinville tem uma OPA aí que é boa, de um amigo nosso lá, que está crescendo bastante lá, com certeza. Obrigado por ter aceito o convite, Carlito. Até mais. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo.